Ao anjo, à igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus é o princípio de toda a criação, o primeiro a ser criado, o alfa e o ômega, não é? E também é o Amém. Conheço as tuas obras. Aqui o Senhor Jesus começa a falar sobre esse pastor da igreja de Laodiceia, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, esse era o estado espiritual desse pastor. Quer dizer, não era quente espiritualmente, quer dizer, não estava bem espiritualmente e também não estava morto espiritualmente, mas estava morno, que é um ponto da fé que o Senhor Jesus não pode usar ninguém por estar morno. Porque quem está morno acha que está bem espiritualmente, mas está mal. Mas a pessoa acha. Continuaremos. Pois dizes, assim dizia esse pastor, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, aí começa o Senhor Jesus a dizer, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Vê que esse pastor, por estar morno espiritualmente, que é um estado perigoso, ele se achava rico e não precisava de nada. Esse estado espiritual é um estado muito perigoso para a alma de qualquer servo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vem e faz ele saber o estado dele. Que ele era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas ele pensava que estava tudo bem. Aconselho-te, então, quando o Senhor Jesus começa a dizer, vai começar a dizer assim, aconselho, começa a aconselhar-lhe, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, confirmando que ele estava o quê? Pobre. Vestiduras brancas para te vestires, porque ele estava o quê? Nu. Quer dizer, se as vestiduras brancas, elas representam a salvação, então, com certeza, ele estava estava num estado de perder o que? A salvação, já tinha perdido a salvação. A fim de que não sejam manifestas a vergonha da tua nudez, quer dizer, os teus pecados, os teus erros, as tuas iniquidades, e colírio para os olhos, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Porque ele estava o quê? O que o Senhor Jesus tinha dito, que ele estava nu. Colírio, normalmente a pessoa coloca nos olhos quando a pessoa não consegue ver bem, que é para iluminar os olhos, para a pessoa começar a ver, para quem tem problema com os olhos. Quer dizer, ele estava cego e ele não conseguia ver o estado miserável do que ele se encontrava. Então o Senhor Jesus, por amar esse servo, esse pastor, ele começa a dizer, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, mais uma vez, o Senhor Jesus fala a um pastor para se arrepender. Quer dizer, já tinha dito aos outros 5, não é? Mas principalmente, diretamente, mais a 2 pastores da igreja de Éfeso, agora a igreja de Laodiceia. Quer dizer, os outros 3 pastores eram um outro caso que, por não fazerem algumas coisas deviam ter feitas também, era necessário que viessem a se arrepender. Só 2 pastores dessas 7 igrejas é que estavam bem
aos olhos do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus pede para que a pessoa se arrependa, é porque algo está muito mal. A pessoa está pessimamente. Então, eis que o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Quer dizer, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, eis que bato a porta, quer dizer, a porta do coração. Para quê? Para o arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, pronto, é que o Espírito Santo entra e faz uma festa, uma alegria. Quer dizer, que o Senhor Jesus vem cear com ele, traz alegria, paz, traz tudo o que esse servo precisava ter na sua vida que ele não tinha. Quer dizer, só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Mas para o Espírito Santo entrar no coração, a pessoa precisa se arrepender. Sem arrependimento, ele não pode entrar. Mas há pessoas que estão salvas, nós precisamos do arrependimento. Sim, todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Mas nesse caso, quando o Senhor Jesus diz desse arrependimento, é porque ele precisa entrar no coração desse servo dele para fazer tudo novo. Não é como nós, os que estão salvos, nós oramos, pedimos perdão a Deus porque somos falhos e pecadores, mas não porque nós vivemos no pecado. Então temos também a necessidade de nos arrepender para o Senhor Jesus nos restaurar, nos avivar. É um caso totalmente diferente. Mas quando a pessoa está nesse estado que esse pastor se encontrava, esse estado morno, quer dizer, o Espírito Santo precisa entrar. E para entrar, a pessoa tem que se arrepender. Se a pessoa não se arrepende, o Espírito Santo não entra. Por quê? Porque a pessoa não reconhece que precisa de se arrepender. E a pessoa, há muita gente que diz assim, mas eu não consigo me arrepender. Sim, mas também está escrito, apresenteis frutos de arrependimento. Quando a pessoa apresenta frutos de arrependimento, o Espírito Santo vem e leva a pessoa a arrepender-se. E ele entra no coração. Quer dizer, é assim que Deus trabalha. Quer dizer, se a pessoa não tem condições, não consegue se arrepender para o Espírito Santo entrar, então, dia após dia, nessa perseverança de mostrar que está arrependida, mesmo que o coração não se arrependa, o Espírito Santo vem e mexe no coração. Então, a pessoa começa a se arrepender. E ao se arrepender, são perdoados todos os pecados. A pessoa é lavada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo entra no coração e começa a fazer tudo novo. E será uma nova criatura para o reino dos céus. Mas é necessário que se arrependa para poder entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus continua a dizer assim, ao vencedor. Aqui o Senhor Jesus fala de um novo galardão. Que galardão é esse? O assentar-se no meu trono. Porque o Senhor Jesus diz assim, quando o Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ali naquela cruz, então foi-lhe dado que se sentasse no trono azul. O trono azul é o trono do Deus Altíssimo. Então, o Senhor Jesus se assentou juntamente com o Pai no trono azul. Mas o trono branco é o trono do Senhor Jesus, aonde ele irá julgar todas as nações, todas as almas no fim dos tempos. Ele se assentará no trono branco. Então, ele diz que esse galardão é para quem não for vencedor, terá o direito de sentar-se com ele também no trono dele, que é o trono branco. Mas esse trono
o assentar-se nesse trono branco não é para todos. Nem todos poderão receber esse galardão. Porque uma vez veio uma mulher ao Senhor Jesus e disse-lhe a ele assim: eu tenho 2 filhos. É possível que o Senhor no teu reino faça um sentar-se à esquerda, outro à direita? O Senhor Jesus respondeu a essa mulher: é para quem está reservado. Quer dizer, no assentar-se no trono é algo que já está guardado para alguém, está reservado para alguém. Não são todos que irão se assentar juntamente com o Senhor Jesus no trono para ajudá-lo a julgar as nações, ou para serem testemunha daquilo que o Senhor Jesus irá julgar aquelas almas. Quer dizer, é uma honra para quem se assentar com o Senhor Jesus no trono branco. Então, quer dizer, esse é mais um dos grandes galardões de honra, o assentar-se no trono branco. Como nós falamos em vários galardões, esse é o último que fala aqui nessas 7 cartas do Apocalipse. Nessas 7 cartas, desde o primeiro, vemos que se falou de vários galardões, não é? Quer dizer, são 7 cartas, cada carta fala de um galardão, quer dizer, 7 galardões, que serão distribuídos por todos os salvos. Quem poderá alcançar mais do que 1, 2 ou 3 galardões, só o Senhor Jesus sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem vai receber certos galardões. Mas o mais importante do que esses galardões todos é estar salvo. É alcançar a salvação. Lutar aqui na terra. Entregar a vida ao Senhor Jesus e lutar pela sua própria vida para ser salvo. Porque uma vez estando lá no céu, já estamos salvos. Teremos certos galardões por estarmos salvos, como as vestideiras brancas, como beber da água do rio da vida, o fruto da árvore da vida. Mas outros galardões não serão dados a todos. Então, quer dizer, é necessário batalharmos pela nossa vida espiritual, batalharmos para fazer o melhor para o Senhor Jesus, porque uma coisa dá para nós sabermos ao meditar aqui na palavra de Deus: se você não fizer nada nessa vida, mesmo estando salvo, para alcançar esses galardões que são para pouquíssimas pessoas, quer dizer, quando você for salvo, estiver no céu, você não poderá mais voltar aqui para fazer alguma coisa para alcançar esse galardão maior que será dado no céu. Você vai ver os que irão receber e você vai saber que não recebeu por você não ter feito o que devia ter feito aqui na terra. Você não fez. Então, você não terá mais chance, porque no céu o galardão é algo importantíssimo, que é por causa de certos galardões, se você não sabe, é que Lúcifer conseguiu enganar a muitos anjos. E foi assim que ele conseguiu cativar e trazer toda aquela nação dos anjos que estavam debaixo do seu poder. Quer dizer, ele prometeu certos galardões, certas posições no céu que eles não tinham e que eles cobiçavam e que eles almejavam. E como Lúcifer almejava o trono do Altíssimo, ele os convenceu, dando em troca aquilo que eles queriam. Por quê? Porque Lúcifer não poderia dar riqueza porque o céu é rico. O céu tem ouro para tudo que é lado, tem pedras preciosas para tudo que é lado. Então, esses anjos não precisavam de riquezas. Nas suas próprias vestes já tinham riquezas. No céu, eles cobiçam a posição. A posição, extraordinariamente importante, é a posição. Foi assim que o diabo enganou a eles e os seduziu e os trouxe para o seu lado, a terça parte dos anjos, que hoje são os demônios, estão aqui na terra, a tentar destruir toda a humanidade. Não pense que o diabo gosta de um ser humano. Ele não gosta de homem algum, ser humano algum,
porque nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo que ele serviu. E ele odeia esse Deus e nos odeia também. Não é porque muita gente serve ao diabo, como os feiticeiros, os bruxos, os cartomantes e todos os outros que fazem trabalhos, não é? Sacrifícios para o diabo. O diabo não ama essas pessoas, não gosta dessas pessoas, mas sim quer vê-las estragadas no inferno. É isso que o diabo quer. O diabo odeia o ser humano, odeia a humanidade, porque Deus deu ao homem aquilo que não lhes deu. Muita coisa que um dia falarei aqui. O que Deus deu ao homem e não deu aos anjos. Os anjos receberam poderes. Os anjos têm poderes de manipular o vento, manipular o fogo e outros poderes que nós nem imaginamos. Mas Deus deu um poder ao homem que só existe no ser humano, que é a fé. A fé é um poder que destrói o mundo espiritual. Ele se transforma, as palavras da fé se transformam em bombas no inferno. Isso é que você não sabe. O poder que Deus nos deu a nós, o poder da fé, da palavra. Porque só Deus tem esse poder. Deus, quando fala, a sua palavra transforma em espírito. E esse espírito vai e faz segundo o que ele diz. E nós também temos esse poder. E nós também temos o poder da criação. Isso não foi dado aos anjos. E Deus só deu a nós. Quer dizer, Deus deu a nós coisas que eles não têm. Eles não têm a alma. Nós temos a alma viva. Algo que os anjos não têm. Que os demônios não têm. Quer dizer, Deus nos criou a sua imagem e semelhança por dentro e por fora, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Por isso que um dia nós iremos viver no novo céu, nova terra, e o Senhor Jesus e o Deus Altíssimo também vai viver conosco lá. Então, por que o Senhor, o Deus Altíssimo, não ficou lá no primeiro céu? Ele vai mudar-se para o novo céu e nova terra. Você sabe por quê? Porque esse novo céu, essa nova terra, é muito mais extraordinário que o próprio céu que Deus criou do primeiro céu. Deus criou algo extraordinário. Basta ler aqui no Apocalipse, não é? Na cidade da Nova Jerusalém, onde Deus irá habitar com os homens. Quer dizer, Deus colocará o seu trono, vai viver com os homens. Porque Deus criou um novo céu, uma nova terra, superior ao que já tinha criado. Claro que Deus jamais, ao criar algo novo, vai criá-lo inferior ao que já existe. Algo extraordinário que falaremos, que eu irei falar mais para frente quando chegarmos no estudo sobre a Nova Jerusalém. E ficamos aqui por esse estudo para não misturar muitas coisas. Amém e graças.